Olá, Sabrina, seja bem-vinda. Olá, peraí. Sabrina, Ei, que prazer, viu? igualmente. Você está me vendo direitinho? Deixa eu colocar aqui. Tô me vendo aqui pela metade, peraí. Isso, cortando a Tá, testa. isso. Deixa eu arrumar aqui Agora, a situação. Melhorou. isso. O pessoal está chegando, Terezinha, seja bem-vinda, Terezinha. Estou chegando aqui na live. Ei, Na live top. Terezinha querida. Ai, menina, que coisa boa. Sheila, que bom estar aqui com você para a gente conversar sobre esse tema que nos é tão importante, né? Enquanto mediadoras, você Sim, sim. terapeuta sensorial. Ô, Sheila, deixa eu te, antes da gente começar no tema, como essa live também vai lá pro meu perfil, para que as pessoas possam te conhecer melhor também, eu gostaria que você falasse antes sobre esse seu trabalho, que é tão especial da terapia sensorial aí na Bahia. Sim, sim. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Sheila Rangel. Eu não sou advogada, sempre deixo aqui bem claro, eu não sou advogada, sou mediadora judicial aqui do Tribunal de Justiça da Bahia, um cadastro também em BH e São Paulo, né? E em 2015 eu fiz um curso de mediação judicial, uma amiga minha disse, Sheila, não seria interessante fazer um curso de mediação, porque eu tenho um perfil de mediadora, até um retorno, né? Eu acho que é o microfone seu, será? Ah, eu tô sem microfone, eu tô te escutando direitinho. É? Tá, Tô. tá, agora Você tá, melhorou. você tá, você tá me ouvindo Você me... com delay? Eu tô te ouvindo direitinho. Isso, isso. Não, agora tá ok, agora melhorou, melhorou. Em algum motivo. Então, aí em 2015 eu fiz um curso de mediação judicial no Tribunal de Justiça da Bahia. E depois, em 2018, mais ou menos, eu capacitei quase 100 pessoas com deficiência visual. E nessa caminhada, eu tive a oportunidade de conviver, né, com cegos, e eu percebi que nós nos comunicamos também com os cinco sentidos, né? Olfato, tato, paladar, visão e audição, de uma forma silenciosa, sem precisar a oralidade. E isso tem uma força tão grande, você tocar no outro, sabe? Você sentir o outro, por exemplo, quando eu te encontro, por exemplo, vou falar, oi, Sabrina, tudo bem, ok, mas eu não toco em você. Já quem tem a deficiência visual, eles tocam muito no outro, sabe? Então, de amassar, de pegar, sabe, no braço, para Tá. sentir o outro. E aí eu percebi uma massa danada. O professor é que sente, você não precisa falar muito, você sente o outro. O tom da voz também, eu achava muito interessante, né? Que eles sempre diziam assim, poxa, fulano está ansioso, está chateado, sempre validando as emoções, sabe? Antes do que foi dito. Assim, você fala algo, então primeiro eles sentem o que é que está pulsando em você, para então depois validar aquilo que você falou. Porque muitas vezes nós falamos algo, mas internamente está pulsando outra coisa. Então, a nossa fala não é tudo numa comunicação. Nós temos todo um campo sensorial por trás. Você está escutando o indivíduo, como é que vai sair a voz mesmo, sai tudo que está dentro, sabe, nos nossos pensamentos, que nós estamos sentindo. E isso é muito comum quando você convive com cegos, eles percebem, poxa, fulano está assim, tá, tal jeito. Isso vai me chamando a atenção. E aí, com isso, eu penso, poxa, nós nos comunicamos pelo sensorial, damos tanto, sabe, sentido a isso, tanto valor. Às vezes você pode se comunicar com ele sem te falar, só no tocar,
Só na respiração, a própria respiração já informa como eu estou, sabe? Se eu estou respirando de forma curta ou longa, ou de forma média, tudo isso informa como é que está pulsando minhas emoções. Então, eu achei isso tão interessante, e aí, com isso, eu fui fazendo essas modelagens, sabe? Poxa, nós podemos também melhorar a nossa respiração através de uma aromaterapia. Comecei a estudar aromaterapia, e aí, assim, aí eu vi que os óleos essenciais, ele tem, quem gosta, quem entende de óleos essenciais, sabe que cada óleo ele vem trazendo para você um tipo de emoção para ir te autorregulando, entende? Sim, Então, como é sim, importante ter aromaterapeutas sim, sim, para é verdade. perceber a emoção do outro, perguntar, validar como está essa emoção, transmutar através da aromaterapia, sabe? Então, assim, o terapeuta do som, ele pode fazer uma autorregulação das nossas emoções. Então, um coffee break também muda, transmuta as nossas emoções. Se você está ansioso e tem ali um pequeno coffee break te esperando no momento de mediação, o indivíduo muda, já solta aquele sorrisão. Poxa, você é acolhida. Então, isso tudo tem uma comunicação tão poderosa, sabe, numa mediação. Você tem uma cromoterapia, cuidar das cores, fazer alinhamento de chakras, enfim, tem todo um movimento, né? Então, Sim, por isso que eu acho interessante termos terapeutas junto com os mediadores. Então, esses terapeutas, ele até o nome, terapeuta sensorial de condutas, que eles fazem o curso né, de Justiça Sensorial, que é chancelado pela EMAB, Escola de Magistério da Bahia, que abraçou a causa, levantou também a bandeira, né, e o curso é aplicado por lá, eles permitem o certificado, e os sim, terapeutas estão no curso também, isso que é bacana, temos terapeutas e mediadores, todos juntos, porque o mediador, ele tem que entender o trabalho do terapeuta, o terapeuta tem que entender o trabalho do mediador. Na justiça sensorial, nós trabalhamos juntos, mediador e terapeuta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, por isso que esse foi o tema da nossa live, que eu achei bem pertinente, é, porque a mediação está crescendo muito, né? Vai é, crescer cada vez mais. fato. Então, nós sabemos que tem emoções. O fundo de todo conflito é emocional. E nós, Exatamente. mediadores, tentamos escutar essa emoção que está oculta. Mas não somos nós quem vamos tratar essas emoções ocultas. São os terapeutas. Por isso a importância dos dois trabalhando juntos. Sim. Cada um com a sua metodologia, cada um assumindo o seu papel. Né? Então, nós estamos vendo o crescimento da mediação e o crescimento dessa confusão entre o que é terapia, o que é mediação, o mediador querendo ser terapeuta, sabe? E aí foge do método da mediação, né? O roteiro da mediação. A gente tem que, de fato, ser prudente aí, sabe, cauteloso para diferenciar esses papéis que são muito importantes e, ao mesmo tempo, complementares, porque nada te impede de você ir para uma terapia, inclusive enquanto você está durante um processo de mediação. Esse é o trabalho, eu acho fantástico, Sheila. Próxima turma, eu tô lá. E aí, quando, para quem não sabe como eu vim parar aqui, né? Eu fiz um post há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, né, Sheila? E aí, sobre essa questão de mediação não é terapia. E eu sou mediadora aqui em Minas desde 2014, comecei a trabalhar com mediação, aí não parei mais, fui fazendo um curso atrás do outro, e, bom, enfim, é uma área que me atraiu assim, ó, desde o primeiro momento que eu sentei lá na cadeira. Não foi paixão à primeira vista, não, foi choque de realidade mesmo na minha atuação. E aí, enquanto gestores de conflitos, né? Porque eu sempre pensava nessa questão da advocacia estratégica e consensual, não adversarial, e a mediação me ajudou muito ali, daí me tornei mediador em 2014, meu filho, saiu fazendo vários cursos nacionais, internacionais, e a gente, bom, seja qual for a tua carreira, né? O ideal é o quê? Você sempre buscar aprimoramento profissional, né? E aí, enfim,
fiz esse post, aí falei, mediação da terapia, escrevi um texto lá. Aí achei lá, entrou em contato comigo. Sabrina, tô procurando uma pessoa, vamos falar desse assunto, bora conversar sobre. Eu falei, agora. Vamos embora, bora falar disso, porque é um tema importante, né, Sheila? Então, sim, todo esclarecimento que a gente puder trazer é necessário, né? A gente faz aquilo que a gente gostaria também que as pessoas fizessem pela gente. Então, todo esclarecimento, toda informação é importante, porque a gente aí não caia em erros na hora de escolher quais os métodos importantes para que a gente possa gerir os nossos conflitos, né? Todos são importantes. A diferença tá, qual estratégia que você vai adotar, que caminho, que porta que você vai querer entrar, não é verdade? E aí, Exato. né? E aí a gente botou umas caixinhas de perguntas nos nossos stories. Chegaram, assim, várias perguntas. A gente ficou até bastante surpresa com a participação. Eu te agradeço. Todo mundo participou, a gente vai ler todas as perguntas. Vocês vão me ver olhando para o lado aqui, mas é porque eu estou lendo perguntas para a gente não deixar ninguém no vácuo e falar para todo mundo. É assim, tô vendo bastante gente entrando também. A gente agradece todo mundo que está entrando. Vocês podem colocar as perguntas aí também, que a gente vai se virando aqui nos tempos e bora responder. Mas sabe uma coisa que me chama muita atenção? Eu estava pensando aqui na hora que, antes de sentar aqui e conversar, sobre alguns aspectos que a gente pode começar a se guiar nesse sentido de trazer algumas dessas diferenciações, sabe? Entre mediação e terapia. Uma coisa que a gente observa, primeira coisa, objetivos são diferentes, né? O objetivo da terapia e o objetivo da mediação são diferentes. A mediação, né, Sheila, ela é um método adequado para você resolver o teu conflito, o teu problema, a tua demanda, enfim, seja familiar, empresarial, condominial, mais o que, Sheila, imobiliário. São várias esferas que você pode levar o teu conflito para resolver na mediação. E a terapia, ela visa uma outra questão, ela vai tratar questões emocionais, vai ser questões para você melhorar a sua saúde, promover o bem-estar psicológico, né, os seus relacionamentos. Então, assim, são trabalhos que são diferentes, questões que são mais abrangentes, né? A mediação vai tratar de questões que são mais pontuais, né? Então, assim, Isso. obviamente que na mediação a gente tem técnicas, né, Sheila, que a gente fala muito aí dessa questão do efeito terapêutico, né, como a própria escuta ativa, né, quando você está sendo ouvido, né, você tem ali uma pessoa que está conectada com você, porque a escuta ativa é conexão, né, e aí é física, é tudo aí que você trouxe, essa questão física, né, não é só o falar, né, é ter conexão. E aí isso gera o quê? Esse efeito terapêutico que a pessoa está tendo a atenção. Ela está tendo atenção, ela sabe que ela está sendo ouvida, né? Então, quando o mediador está ali escutando ativamente essa pessoa, está conectado com ela, isso vai gerar um efeito, um bem-estar na pessoa também. Né? Seja qual for o tipo de questão que ela está trazendo. Sabe uma outra técnica que eu estava pensando que também traz isso, Sheila? O resumo. Para quem. Isso, o resumo, ele faz muita conexão. Porque Não mostra é? que você realmente escutou. Porque quem não é mediador está aqui nos escutando, existem várias técnicas na mediação, né? Uhum. Entre elas, tem a expectativa, né? Que é uma atenção plena, você escutar o outro, só o outro, e nada tirar a sua atenção, sabe? Não utilizar celular, não olhar para o lado, então focar na pessoa, mostrar que está atento, que ela é importante naquele momento. E o Isso. resumo é bem interessante porque você mostra que você estava atento e aquilo estava te interessando. Um exemplo básico, aqui em casa eu faço muito isso com o meu filho. Ele tem 14 anos e ele adora programação, né? E às vezes ele vem dialogar comigo, mas eu não estou entendendo nada. Porque ele é muito fanático nisso. Enfim, mas aí tem horas que ele olha para mim e diz, minha mãe, está entendendo nada, ele vê que eu estou com um olhar vago, ele não está entendendo nada. Aí, peraí, não posso deixar ele assim. Aí eu faço um resumo. Depois que eu consegui captar,
E aí eu faço todo o resumo e falo aí, olha, tá tempo. Sem É, entrar em todos os detalhes, desde a programação, que não é, estava bem, mas fala algumas coisas, o ponto é importante, tal, tal, só que ele retomou, aí ele nunca mais ele falou, tá entendendo nada, não tá entendendo nada, entendeu? Isso é muito é técnica da mediação, que agora que ele já traz te também para conhece, o é, pessoal, sabe que você vai resumir a fala conecta dele, né? mesmo. Você sabe, não, isso é muito poderoso, porque quando a pessoa está te trazendo um relato e você não está ali só balançando a cabeça para a pessoa de Isso. uma forma robótica, né? Quando você tem a oportunidade de que o resumo é seu, você repetir para a pessoa, você resumir para ela tudo aquilo que ela está trazendo para você, né? Então, Sheila, você está querendo me dizer que quando o seu filho fala com você e diz que não entende, né? Mais ou menos isso. E aí, é Isso, isso mesmo que você quer dizer? E aí a Sheila vai ter oportunidade de isso, me dizer se é ou não é. Né? Isso gera uma conexão muito grande, porque a pessoa tem a isso, certeza de que ela está sendo ouvida, de que aquilo é importante, isso, que ela é importante ali nesse processo, né? Ela não é uma parte, ela é uma pessoa, né? Ela é uma pessoa e com sentimentos, né? Com as suas necessidades. Por isso que às vezes se confunde tanto também essa questão dos próprios sentimentos, né? uhum, Porque na mediação se fala muito de sentimentos, mas os próprios sentimentos não são o foco real da mediação, né? O mediador está isso, ali enquanto um facilitador do diálogo, né? Ele é neutro, isso é muito legal também. Ele é neutro e imparcial com relação a todas aquelas pessoas que estão ali envolvidas, né, com os seus advogados, e com relação àquele conflito que se apresenta. Então, isso já é também uma grande diferença do terapeuta, nesse sentido, sim, porque ele vai ouvir, mas é uma escuta de uma forma também muito diferente, porque a mediação, isso, na mediação a gente fala de busca de consenso, com o mediador que é esse facilitador do diálogo. E sabe uma outra coisa que eu penso também, que conecta muito com isso, Sheila? É que a mediação, ela tem hora para começar e ela tem hora para acabar, né? Ela não é como isso, uma terapia. Terapia você pode fazer, ela dura a vida inteira, né? Terapia pode durar a vida inteira, né? É um processo totalmente isso, diferente. Eu estava pensando aqui, acho que a mediação mais longa que eu já fiz ela durou 6 meses, 5 meses e alguma coisa, não inteirou 6. Foi uma mediação muito complexa, foi algo que envolveu uma família muito grande. Ali a gente estava discutindo, né? Eles estavam discutindo questão de partilha de bens, era uma questão sucessória. Eu, Sheila, acho que eram 12 irmãos. Então, assim, foram vários encontros, acho que foram 8 encontros. Já tem alguns anos. Então, assim, foi uma das mais longas e mais complexas nesse sentido, né? Então, assim, para vocês verem, né, como é muito diferente, né? Eu não sei, eu não conheço colegas que tenham aí anos com mediação, como é o próprio processo judicial, né, que se arrasta por décadas, né? Então, às vezes a coisa já até se perdeu, que você está pleiteando judicialmente e as pessoas estão lá litigando, não se sabe, né? Então, eu acho que essa é uma diferença também. O que você pensa sobre isso? muito grande. E até no contexto judicial, a mediação ela é rápida, sabe? A mediação, o processo pode ser longo, porque as partes é, a todo instante ficam recorrendo, mas a mediação em si, ela é rápida. Eu já fiz uma mediação judicial assim, bem complexa também, era uma mãe com 5 filhos, né, brigando, partilha de bens. Foram 2 encontros, cada encontro 4 horas, aquele cansaço, né? Imagina. Mas deu tudo certo. Mas, tanto é que o mediador, ele tem o termo de acordo. Sim, teve um acordo ou não. Ou acordo, não houve acordo. Então, nós limitamos ao termo de acordo. Com acordo ou sem acordo, ponto. Já na Sim. terapia, isso não existe. Ele é vida eterna, porque é uma busca, é um autoconhecimento a terapia, né? Já na mediação existe um objeto a ser pontuado. Então, às Sim. vezes, você tem uma partilha de bens. O nosso objeto é a partilha de bens. Nós fazemos, claro, todo um manejo para chegar naquela partilha de bens.
você vai fazer uma mediação imobiliária, você faz todo o manejo para chegar no objeto da questão imobiliária que está ali. Que é diferente de uma terapia que você não tem como chegar. Você apenas faz uma imersão de si mesmo para ter uma qualidade de vida melhor. No entanto, os mediadores, como é nova profissão, muitos estão fazendo confusão. O mediador ele não é terapeuta, e o terapeuta não é mediador. Sim, Então o terapeuta ele pode ser um mediador também, né? Caso ele tenha sua informação, como ele assumir o papel de terapeuta, ele vai ser terapeuta. Se ele exato. assumir o papel de mediador, ele vai ser mediador. Sim. Então, são duas questões importantíssimas, muito importantes na resolução de conflitos. Por isso que eu defendo que os dois precisam trabalhar juntos. E uma mediação precisa ter um terapeuta, não só durante a resolução, mas também após a assinatura de um termo de acordo, caso ocorra um termo de acordo, porque depois vão ter que digerir aquilo que foi acordado. Isso. É importante o termo de terapeuta. Você sabe que isso que você está falando sobre essa questão da profissão de origem é muito importante. Porque, por exemplo, não sei se todos que estão nos assistindo sabem, mas é bom falar, né? Que o mediador, ele não necessariamente ele precisa ter uma profissão específica de origem. O mediador, ele pode ter uma profissão, pode ser formado em psicologia, pode ser formado na área de engenharia, pode ser formado no direito, né? Então, a questão é a seguinte, quando você senta na cadeira de mediador, você é exclusivamente mediador, independente da sua formação. Né? Tanto que né, os próprios advogados que também são mediadores, que também sentam nessa cadeira de mediador, que atuam enquanto mediador, observando os princípios éticos, eles não podem prestar esclarecimentos jurídicos. Quem presta esclarecimento jurídico na mediação é o advogado. Né? Então, são profissões né, do advogado, a do mediador, a do próprio terapeuta, do psicólogo, que se complementam, não concorrem, não há concorrência, há complementariedade nesses papéis. Então, tudo que um faz, o outro não faz. Né? Quem vai à mediação, as pessoas que vão à mediação com os seus advogados, elas estão lá para resolver questões pontuais, questões inerentes ao âmbito jurídico que seja, ou elas querem tratar de parte de um processo, são inúmeras questões. E isso me traz também um outro fator, né? Que na mediação, diferente da terapia, na mediação a gente trabalha com aquilo que a gente chama de visão prospectiva, né, Sheila? Ou seja, Sim. a gente não se aprofunda em questões do passado. Nós sabemos que o passado, o presente e o futuro, tudo é importante para aquela pessoa que está sentada ali. E nós conversamos sobre isso com as pessoas, mas a gente está ali com essa visão prospectiva para te dizer o seguinte, né? O que contribuiu para você estar aqui e daqui para frente, o que nós podemos fazer, né? Como nós podemos, então, trabalhar diante disso que você traz, né? Daqui para frente, né? É assim que a gente estimula as pessoas a terem essa visão prospectiva. É diferente, né? O terapeuta, ele vai trabalhar com profundidade com o teu passado, com o teu presente, né, e com o teu futuro. Então, assim, é uma outra grande diferença aí. Essa forma da gente gerir essas informações que são subjetivas com relação ao passado das pessoas, né, com neutralidade, com imparcialidade e com visão prospectiva. Olha como tudo se soma e as coisas não se misturam. Mesmo que ainda no início a gente tenha trazido, resumindo aqui rapidamente, que a gente tenha técnicas, sim, que façam com que as pessoas se sintam confortáveis, se sintam apagadas, né? Mas os objetivos são diferentes, as técnicas são utilizadas de uma forma diferente. Então, daí, às vezes, pode ter essa confusão desse efeito terapêutico, né? O que você acha sobre isso também, Sheila? Porque nós não fazemos uma imersão, né? Do que o outro vivenciou, né? O que é que o outro... essa imersão não é papel do mediador. Nós, como você deixou bem claro, nós deixamos o outro confortável até para gerar uma empatia com o mediador
que é uma das técnicas da questão da empatia, nós deixamos ele trazer e desabafar o que quer. Mas não é o nosso papel e também não é a nossa formação fazer emoção, né? Então, essa que é a confusão, né, que está acontecendo. E isso é normal, porque é uma profissão nova, né? Veio em 2015, está se fortalecendo, está em fase de crescimento, até de posicionamento do próprio mediador. Então, muitas coisas estão ainda em construção. E como nós estamos nessa fase de construção, é importante, sim, termos terapeutas. É importantíssimo. Porque é um conflito, são emoções que estão pulsando e que precisam ser olhadas e tratadas, e cuidadas, né? Amparadas. Mas não é o mediador que vai fazer isso. Tanto é que, às vezes, vai fazer muita confusão. Sabe assim, um mediador querendo fazer papel de terapeuta. Pode não, hein, ele não chega num acordo em função dessa mistura de papéis. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma mediação de divórcio, foi online, pelo WhatsApp, e aí eu deixei o indivíduo muito à vontade e tal, e aí chegou um momento que ele queria me cantar, sabe? Tomar água de coco comigo, aí eu já vi que tinha um terceiro olhar por trás, sabe? Um outro movimento. Mas aí o mediador ele tem que se posicionar, né? E colocar a fronteira entre um e outro, e ali você já não deixa o outro confortável de forma que o foco é ele, sabe? Na resolução do conflito dele. E aí também esse aí é um ponto importante, porque na mediação online, às vezes as partes, principalmente mediação privada, as partes às vezes podem sentir à vontade com o mediador. O mediador tem que deixar à vontade, porém com limite. Sim, você sabe, nós mediadores também construímos, né, essa relação de confiança, esse rapport que existe na mediação, e ele é sempre neutro e imparcial. Então, tudo que é feito com uma pessoa é feito com outra pessoa, né? E tem uma outra coisa também que eu estava pensando sobre essa questão da própria gestão de informações. Quando nós mediadores fazemos perguntas na mediação, nós fazemos perguntas, são vários tipos de perguntas, gente. Fazer perguntas na mediação é estratégico, é técnico, ou seja, perguntas não são feitas aleatoriamente no sentido de que isso é importante para o mediador saber. Não, as perguntas são feitas porque aquilo é importante para a pessoa que está ali fazendo parte desse processo. Então, as perguntas também são cuidadosamente, tecnicamente feitas. Para quem está nos ouvindo não sabe, existem perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas circulares, enfim, reflexivas, né? Então, assim, são inúmeras as técnicas, né? Então, isso é uma reflexão também sobre essa questão da gestão da informação, visando esse objetivo das partes com os seus advogados de chegarem a um consenso, a um possível acordo. Então, dentro disso, essas técnicas utilizadas pelo mediador são utilizadas para facilitar essa comunicação, né? Então, assim, é um procedimento muito complexo, onde exigem muitas habilidades e competências do mediador, que deve ser tecnicamente preparado para essa questão. Então, eu vejo também essa diferença. E isso se conecta muito também com essa própria imparcialidade e neutralidade do mediador nesse sentido, sabe? Então, para você ver assim, como o mediador tem que ter essa visão de arquiteto do procedimento, Isso. Né? Ele tem que ter essa visão de arquiteto nesse sentido, né? Tem hora para acabar, tem hora para finalizar. Quando nós mediadores sentamos numa mesa de mediação, nós inicialmente sabemos sobre a negociação, quantas sessões por audiências, tá bom, gente? Os dois termos são utilizados, com os mediandos, né? As partes, né? Na mediação, as pessoas na mediação também são chamadas de mediandas ou mediadas, né? Fecharam ali. Então, antes de sentar-se à mesa, houve uma negociação, né? Muitos chamam também de pré-mediação, todo esse processo de preparação das pessoas com seus advogados, enfim, antes de sentar à mesa.
Então, é um processo, sim, porque é feito de várias etapas, de vários procedimentos. É flexível, sim, porque estamos tratando de pessoas, mas ele tem início, meio e fim, né? Não é sobre essa questão da própria terapia de poder se durar uma vida inteira, né? Então, a função do mediador também não se confunde com a do terapeuta nesse sentido. Sheila, que você acha? Menina, você tem noção que já tem 30 minutos que nós estamos aqui falando e está voando. Nossa, passa rápido, passa rápido. Faz Eu vou muito só te falar, assim, que eu estava eu pensando gostei a do que gente você falou, que fala. o mediador, de fato, ele é um arquiteto. Tanto é que agora nós estamos vendo a mediação, ela está numa fase de maturação, de posicionamento. E aí, cada mediador ele vai ter uma identidade de acordo com a arquitetura que ele trabalha durante a mediação. Tanto é que agora, quando você se posiciona, que tipo de mediador que eu vou buscar? Ah, eu vou buscar aquele que tem arquitetura narrativa. Ah, eu vou buscar aquele que tem uma arquitetura chamada também transformativa, que é outro método. Ah, eu vou buscar Sheila, que o foco dela é sensorial, sabe? Então, cada um tem sua arquitetura. São vários Particular. perfis, né? São vários perfis, são vários modelos. Né? Então, é uma gama muito grande, muito rica. Sabe, pô, Sheila, sabe o que eu estou pensando? A gente podia ler as perguntas que nós recebemos para ir, né, já respondendo. Nossos colegas que enviaram perguntas, gente, muito obrigada pela ajuda. As perguntas todas são muito importantes. Nós vamos ler todas. Eu estou aqui, ó, 7h30, menina. Você acredita que está esse tempo aqui, ó, correndo? Mas, ó, uma pergunta que a gente recebeu aqui, ó. Aconselhamento na mediação, então, não é terapia? E aí, Sheila, conta. Repita aí a pergunta. Desse jeitinho que você perguntou. Aconselhamento na mediação, então, não é terapia? Então, isso é uma pergunta maravilhosa. Isso aí foi Eu ótimo, amei essa pergunta. E o aconselhamento, na realidade, na mediação, nós não aconselhamos. Para começar, não existe aconselhamento de hipótese alguma. Se algum mediador fizer algum aconselhamento, ele não é mediador, ele não está aplicando as técnicas da mediação. Ele já começa por aí. Exato. Na terapia, a gente falou tanto aqui, né? Na terapia, eu não sei se existe aconselhamento, porque eu não sou terapeuta, mas eu posso responder pela mediação. Nós não podemos dar nenhum tipo de aconselhamento. Tanto que a gente falou aqui sobre neutralidade e imparcialidade do mediador, né? E o não aconselhamento, ele se enquadra dentro dessa regrinha aí, dessa técnica da mediação. Nós, mediadores, não aconselhamos. Quem vai te aconselhar, geralmente, ali na sessão, sobre que caminhos tomar, antes, durante ou depois, vai ser o teu advogado. E isso aí está dentro do papel estratégico do teu advogado no procedimento de mediação. Ou então você pode ir ao seu terapeuta e conversar sobre isso também, né? Você pode fazer e montar a sua equipe multidisciplinar para resolver a sua questão, dependendo da complexidade, né? Vale, super vale. Uma outra pergunta super interessante. Daniela, obrigada, Daniela, pela pergunta. Uma outra pergunta. Falar, então, sobre o subjetivo na mediação, parece bem, ó. Falar sobre o subjetivo na mediação não é terapia? Interrogação. Falar sobre o subjetivo, falar sobre questões subjetivas na mediação, então não é terapia. Não, na mediação nós escutamos o subjetivo por uma questão de empatia, né? Mas não para aprofundamentos, né? Para imersão. Muitas vezes, para as pessoas falarem sobre suas questões subjetivas, igual a gente utiliza também, gente, é uma coisa muito importante, a própria comunicação não violenta, né?
quando se fala de sentimentos, questões subjetivas, né? O próprio Marshall fala, né? E quando as pessoas repetem muito sobre questões, né? Ali existe uma necessidade que não é atendida. Então, quando nós escutamos, né? Sobre sentimentos, questões subjetivas, a gente está ali para conversar com o mediando, né? Por meio de perguntas e descobrir com ele qual é a necessidade não atendida que está aí por trás desse teu sentimento. Então, isso Isso. também, isso é comunicação não violenta nesse sentido, e ela é muito importante nesse processo de mediação, sabe? Até assim, eu fiz há um tempo uma solução societária, e essa dissolução, eles eram amigos, essas pessoas, e aí a dissolução veio por questões subjetivas, não eram questões técnicas. Todos eram muito competentes, enfim, dentro das funções que exerciam, mas existiam questões subjetivas ali que estavam atrapalhando eles, assim, enfim, e dali foram definidas outras coisas. Então, ouvir o subjetivo, como essa pessoa se sente, né? Geralmente a gente escuta muito, né? Eu não estou me sentindo valorizada nessa empresa, eu não estou me sentindo respeitada nesse casamento, ou eu não estou me sentindo ouvido pelo meu sócio, enfim. São várias, né, os relatos que a gente escuta. Isso. São relatos de subjetivos, sim, mas que se conectam nesse processo de tomada de decisão. Que se a pessoa não resolve com a outra aquilo ali, esse processo vai ficar travado e não vão conseguir tomar as decisões que são melhores para os dois lados, porque a gente trabalha com ganha-ganha, né? Aí já conecta Isso. com as próprias questões de Harvard nesse sentido, de separar pessoas do problema. Né? Então, olha como isso é importante, né? Existe o problema e existem as pessoas. Não são pessoas contra pessoas. Eu e você contra esse problema. É diferente nesse sentido. Isso também é uma técnica que é utilizada Sim, sim, sim. né? E que conecta muito com essa pergunta que ela traz aqui. Você quer acrescentar mais alguma coisa antes da próxima pergunta? Temos perguntas. Não. Vamos seguindo. Tem uma outra aqui, ó. Então, qual é a diferença de validar sentimentos na mediação e na terapia, né? Eu acho que a gente pode dizer que essa questão do acolhimento na terapia, Sheila, ela conecta muito com o próprio ambiente de empatia, que conecta com a CNV, que a gente está falando aqui, que conecta com o rapport, que conecta com outras técnicas, que são utilizados pelo mediador, mas para facilitação desse diálogo, na busca desse consenso. Então, existe um objetivo, né? As pessoas, sim, elas têm que ter, se sentirem ouvidas, se perceberem ouvidas, né? Perceberem que estão ali presentes, não só de corpo, né? Mas que elas são importantes para aquele processo de tomada de decisão, diferente de como é no próprio Poder Judiciário, no sentido de que, né? Geralmente as pessoas vão ao judiciário e as pessoas que têm problema não falam, né? Quem vai falar? É o Sim. advogado, né? É o juiz que nunca te viu na vida, que não sabe da sua vida, não conhece de você e que vai ter que decidir algo e você vai ter que cumprir, que muitas vezes você acha que tem razão e talvez tenha aí dentro do que você vive, mas nunca se sabe o que o juiz vai decidir. E isso é muito interessante quando a gente fala da própria autodeterminação dentro da mediação. Ninguém melhor do que nós mesmos para resolvermos e tomarmos decisões sobre os nossos problemas. Sentença favorável é diferente de ganhar processo. Vencer é diferente de ganhar. Ter uma decisão favorável a você não quer dizer que você ganhou, que aquilo foi positivo a você. A gente está cansado de ver aí, ó, por muito tempo, coisas perdendo, pessoas discutindo, e o problema em si talvez já não faça mais sentido, né? Isso. E ficam anos e anos, e assim, um ponto interessante é que, às vezes, as pessoas recorrem ao judiciário por vinganças, por sentimentos que estão, né, por trás, Sim, e sim, não para resolver, de fato, um objeto, sim, uma sim. questão.
Então, por isso essa importância de inserir os terapeutas no processo, sabe? No contexto da resolução do conflito, porque para, na realidade, fazer essa imersão, né? Sim, Porque ali não é local do judiciário, ali tem todo um processo, grande parte, podemos até informar metade, ou até mais, dos processos que tem ali, não deveriam nem estar ali, né? Se é, fosse buscar, de fato, um terapeuta. Então, é bacana termos um terapeuta para evitar até o retorno desses processos, reincidências. E é uma questão de pacificação de fato. Os é, terapeutas são importantíssimos. Eu levanto a bandeira, eu não trabalho, não faço mediação sem a presença do terapeuta. Esse é o meu modo, o método que eu achei mais conveniente, sabe, de trabalhar, é trabalhar junto com o terapeuta. Então, ele faz esse preparo antes, faz uma ficha de anamnese. O que é a ficha de anamnese? Ele pergunta como é que estão as emoções, se esse indivíduo está adoecendo, sabe? Ele faz uma pequena anamnese. Até os animais da casa que estão adoecendo, as plantas. Então, ele faz uma varredura. Se for necessário, o próprio terapeuta vai cuidar desses animais, que existe terapeuta também de animais. As partes começam a perceber que quanto que o seu conflito está afetando o seu entorno. Porque às vezes as pessoas se perdem tanto na história e não olham o quanto que seus filhos estão adoecendo, estão tendo um péssimo desempenho na escola, sabe? Assim, então, são esses cuidados que o terapeuta ele faz antes de iniciarmos uma mediação. Ele cuida de fato, não é que ele cuida, ele faz com que eles se percebam. É um sim, trabalho muito lindo é, e eles fazem a correção também. E aqui, quem estava nos assistindo, se ela ainda está aqui, ela é arquiteta e ela cuida dos ambientes, ela também está no projeto, ela é terapeuta dos ambientes. E assim como existe terapia das pessoas, existe a terapia dos ambientes. Nós sim. precisamos fazer um alinhamento através do Feng Shui. Ela trabalha com o Feng Shui, que é trazer os elementos da natureza para o ambiente. Sabe? Então, é muito massa. Então, tem muita coisa por trás, né? Sim, demais. E você sabe História que sim, esse acolhimento ao sentimento, ao subjetivo daquele que está ali, ele tem muito a ver com essa questão da própria advocacia humanizada, que visa o foco das reais necessidades das pessoas. Então, você precisa ouvir, isso. né? E aí perguntar e conversar com essas pessoas que estão ali, explorando nesse sentido, para chegar com ela até as suas reais necessidades. Né? Então, eu penso muito nessa questão até do próprio direito, né? Ele está aí voltado, né? Você vê esse movimento que o direito faz de conversar com outros saberes, né? Sim, Hoje em dia eu percebo, eu tenho muitos colegas advogados aqui em BH e a gente troca muita ideia nesse sentido, que eu vejo que estão cada vez mais curiosos, né, para saber sobre essas questões que a gente traz, para melhor também atender as pessoas, porque já perceberam que a gente está na própria, vou dizer, era da humanização aqui, não sei se é um termo técnico, mas vou utilizar, a própria era da humanização, no sentido de que se a gente não se voltar ao outro enquanto um sujeito de, não só de direitos e deveres, mas como uma pessoa, um humano, que tem suas reais necessidades, e nós, enquanto profissionais gestores de conflitos, não prestarmos atenção a isso, nós vamos colapsar junto com esse judiciário que não atende, né, jamais as reais necessidades das pessoas e que tem aí milhões, não sei, acho que 2 processos, né? Tá assim, entupido, e que para muita gente isso também não faz sentido, porque às vezes você chega para uma pessoa e fala assim: ah, você sabia que o judiciário está entupido de processos que ele já não dá mais conta, que ele está, né, já é falido nesse sentido, né, porque está cheio de processo? Cara, é igual assim, eu já escutei algumas vezes aqui, mas é o meu problema. É, sim.
Sim, né? E sim. aí, aquela pilha de processos que está lá dentro das secretarias e tudo mais, são vidas, meu filho. São vidas, são Sim, coisas que ainda não isso. estão resolvidas. Então, se a gente não se voltar para as reais necessidades das pessoas e fazer esse atendimento humanizado, olhando para o outro, de fato, como uma pessoa que também sente, né, que é igual a gente aqui, ó, de carne e osso, e ó, Isso. independente de questão de valor de causa, no sentido de que questões imobiliárias, familiares, enfim, empresariais, né? A questão é o quê? Sim. Não, a gente não está falando de dinheiro, está falando de gente. E todo mundo sente, Isso. independente do tanto de dinheiro que tem no bolso, né? É claro que tem Isso. Exatamente. objetivos, mas se não houver o olhar ao humano, a gente não vai conseguir resolver isso aí, não. Então, a Não questão vai, não. é cultural. É cultural. Então, as pessoas precisam ter noção de que existem métodos que deveriam ser utilizados antes de se levar um terceiro ao próprio judiciário, né, em busca daquilo que se entende como justiça. Então, aí já é, né, uma outra questão. Então, a gente é nosso dever moral, enfim, é uma função social nossa, quando a gente tem consciência, contar isso para as pessoas também, né? Que você não precisa ficar anos lá com o teu processo numa prateleira, com a tua vida agarrada numa prateleira. Existem outros métodos, a mediação é um deles. A própria terapia pode ser que seja uma porta para você também. Sim. Mas é importante você saber que são questões totalmente diferentes. Né? Na Isso. própria mediação, ela é um título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial, com força de sentença. Né? Ou seja, tem uma Sim, sim. canetada do juiz lá no final, né? Para quem não sabe, que está Isso. assistindo a gente. É importante dizer também, né, Sheila? Com certeza. E eu vou te falar, assim, esse método da justiça sensorial, né, que eu levantei essa bandeira de ter sempre um terapeuta, e esse mediador também, né, no curso, cada um sai diferente. Por exemplo, o mediador sensorial, né, que eu batizei esse nome, mediador sensorial. Quem é esse mediador sensorial? É aquele que sabe que durante a mediação precisa estimular também. Além dos terapeutas, o mediador tem que estar promovendo estímulos. E o Sim, estímulo muda comportamentos. Então, nós temos mediadores que trabalham com ikebanas, sabe, como flores durante a mediação. Não rola flores ali, cada um com sua metodologia. A minha, eu gosto de comida, eu gosto de um pequeno café, porque eu sei que é imediato, então eu coloco doces e salgados. Já tem outra que está no curso que vai trabalhar com chá, sabe? Ela gosta de chá. Então é algo que tem identidade dela, ela vai servir chá, diversos tipos de chá na mesa ali, na mediação, enfim. Cada um com seu método, até para se posicionar no mercado esse mediador. E é, nós aqui na Bahia, nós vamos fazer um teste, né? Com mediadores trabalhando com terapeutas e vamos ver os resultados disso na prática, do ponto de vista estatístico, né? Os relatos das partes quando foram atendidos com mediadores e terapeutas juntos, sabe? sim, Então, o terapeuta vai atender antes e depois o mediador. Vamos fazer esse levantamento de dados e vamos expor isso para a sociedade, o quanto que é importante ter terapia, sabe? Trabalhando junto com o mediador. Então, é importante. sim. Vamos, e Muito, assim, estou muito muito. feliz aqui com a EMAB, né? A Escola de Magistrados da Bahia, que apoiou, levando pela bandeira, vai aplicar também aqui, né, no Judiciário baiano, para testarmos, quem sabe isso aí toma força aí, vai para o país afora e o mediador para de trabalhar sozinho. É Ele muito para interessante, é de querer muito ser importante essa proposta. terapeuta, que ele não é terapeuta. Vamos separar bem esse contexto, cada um na sua área, mas os dois precisam estar juntos. É, em complementaridade, exatamente. Neylan tá dando olá. Oi, querida, tudo bem? Neylan é uma grande parceira, um amor. Ó, Sheila, nossa última pergunta. A gente já até falou sobre isso, ó. Quanto tempo, então, dura mais ou menos uma mediação? Porque a terapia é para a vida toda. A gente falou sobre isso, Isso, não falamos? isso. A terapia para a vida toda, a mediação, ela tem um tempo para terminar. Vai chegar um momento que vai fazer o termo de acordo com o que não houve acordo.
Exato, exato. Pode ser que termine com um acordo, pode ser que não. E o mais Isso, interessante é que, às vezes, terminar com acordo ou terminar sem acordo, nem sempre quer dizer sucesso ou insucesso na mediação. isso, Justamente porque isso. questões que podem ser muito importantes para as partes, para as pessoas, inclusive as subjetivas que a gente tinha falado aqui antes, pode ser que se resolvam depois de uma outra forma, ou que já tenham se resolvido, às vezes o objetivo foi outro. Então, isso também é muito Isso. interessante nesse sentido. Mediação é muito rica. É óbvio que a gente aqui não está querendo trazer que a mediação vai resolver todos os problemas do planeta, jamais. Porque não vai mesmo, Isso, né? Mas isso. existem muitas questões que são passíveis de serem resolvidas na mediação. Né? E para isso as pessoas Sim, têm que ter consciência do que é o próprio processo de mediação e que ele também não se confunde com uma terapia, ou com um processo judicial, ou com uma arbitragem, enfim, com uma constelação, mais o que? Com uma conciliação, uma negociação. São diferentes portas. Né? Umas são métodos adequados de resolução de disputas, outras são terapias, como a própria constelação e a terapia mesmo. Então é diferente o caminho. Né? Você que tem que estudar com o teu advogado ou com pessoas que são da tua confiança, que são gestores de conflitos, o que vai ser mais estratégico para a sua tomada de decisão. Né? Então, é tudo muito... mas aguardem aí cenas dos próximos capítulos, porque nós vamos fazer um webinário, né, para mostrar estatisticamente como que é uma mediação feita apenas por mediadores e os resultados de uma mediação quando existe a presença de mediadores e terapeutas. Então, vamos trazer dados estatísticos e qualitativos também, com Legal. relatos das partes, vamos ver como é que aconteceu isso. Né? E que aí já desmistifica nesse Sim, contexto da terapia com a mediação o quanto que é importante trabalhar com o terapeuta. E aí fica cada parte aí para escolher o tipo de mediador que quer trabalhar, entende? Que sim, tipo de linha que quer seguir, porque todos são maravilhosos. Agora, claro, cada um com o seu método, né? Eu claro. mesmo trabalho com terapeuta. E também, não é qualquer terapeuta. O terapeuta tem que passar por uma capacitação, o que é diferente de um terapeuta que atende no seu espaço, daquele que está envolvido no conflito, Sim, sabe? Tem duas pessoas, tem uma família. Então, ele precisa ter essa imersão nesse ambiente, sabe? Jurídico e tudo. Então, por isso a importância. E nós vamos fazer cadastros de terapeutas que passaram por essa imersão, que fizeram um curso, entendeu? Até sim, para divulgar e tudo. Não é a terapia, você precisa participar de uma sessão de mediação, de arbitragem. E a justiça sensorial também trabalha com a arbitragem, é a arbitragem sensorial, que nada mais é também com a inclusão de terapeutas na arbitragem. A arbitragem tradicional trabalha apenas com o discurso. Já a arbitragem sensorial, ela trabalha com sentimento e a inclusão também dos terapeutas. Você tem que sim, estimular uma conciliação durante a arbitragem. Que a sim, Lei 9.307 informa que tem que estimular uma conciliação durante a arbitragem. Mas se você tem uma arbitragem tradicional focada no discurso, você não tem um clima para conciliação, entende? Você tem que criar um clima. Por sim. isso que é necessária a arbitragem sensorial, tanto você definir quem são os árbitros, quanto os terapeutas. Vai ter um ou dois terapeutas também acompanhando o processo para estimular um clima para uma conciliação. Sim. Então, a É, justiça tutorial vem para atender tanto a mediação quanto a arbitragem. sim, a Neilan tá perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar assim, tá, Neilan? No Instagram da Sheila. Depois a gente vai passar isso para áudio, vai colocar lá no podcast Café e Resenha também. E aí eu coloco o link para vocês irem ouvindo lá. A Ender também, a Ender, saudade de você também, da sua família, viu? Demais. Aqui, ô Sheila, você sabe que eu tive a oportunidade de fazer mediações aqui em BH, na área de família, com psicólogos que também têm formação em mediação e atuaram enquanto mediadores nesse processo, e também com psicólogos que estavam
né, dentro da mediação também, para prestarem aconselhamento, enfim, né, com terapeutas. Eu já fiz esse trabalho multidisciplinar e foi riquíssimo, principalmente na área da família. Na área da família foi maravilhoso. Eu tive um também, que foi um caso empresarial, em que se pediu a suspensão, né, da mediação para que conversassem com psicólogos e em terapia. Ou seja, para você ver como são movimentos muito complementares e riquíssimos quando a gente fala ali de construção de relações, né? E como isso está conectado com o próprio processo de tomar de decisões dentro do caso, enfim, né? Seja familiar, o que for, né? Que às vezes tem questões que precisam ser resolvidas, né? E isso não está na alçada do mediador, mas está na alçada do psicólogo, está na alçada do terapeuta. E esse trabalho complementar é maravilhoso. Então, assim, as pessoas precisam saber mais sobre isso também, né? Então, é muito bom a gente ter esse papo aqui. Obviamente, a gente vai fazer outras conversas, porque eu tô vendo, menina, vai dar 1 hora, né? Já, porque a gente tá Olha aqui, ó, se falando para você ver como quando a gente gosta do assunto, a coisa passa rápido, né? vai longe, vai longe. E É, assim, e só para resumir, na justiça sensorial nós trabalhamos com terapeutas, se pode ter o psicólogo também, mas ele tem que promover estimulações dos 5 sentidos, entende? Esse que é o foco sensorial, porque através dos 5 sentidos você faz a reprogramação mental, não apenas escutar, porque também a psicologia tem várias linhas. E ali o nosso foco é o sensorial, é fazer reprogramação através de estimulações dos cinco sim, sentidos. Enfim, sim. vamos deixar para a próxima live. Gente, foi um Bom. prazer, Sabrina. Muito Ah, feliz. adorei. Que foi maravilhoso. Foi. Vamos em frente. Adorei, gente. Obrigada a todo mundo que esteve presente, a todas as perguntas. Todas foram muito importantes aqui para o desenvolvimento das nossas informações. Se alguém tiver mais dúvidas, se a gente puder responder, auxiliar em alguma coisa, a gente está à disposição, né, Sheila? Que às vezes pode ter ficado alguma pergunta, ter passado, tá bom? A gente está aqui à disposição. Só te agradeço, Sheila. Adorei a nossa conversa, adorei essa ideia da gente falar um pouco sobre isso. É claro que o assunto é muito mais denso, mas fica aqui a nossa contribuição, né, para a sociedade nesse sentido. Muito obrigada. Um abraço para Robson, que foi um aluno meu do curso de administração. E aqui vibrando aqui na nossa live. Robson, um beijão aí para você. Gente, tchau, tchau, Sabrina. Um abraço e até a próxima live. Tchau, minha querida. Um beijo para todo mundo. Boa noite, bom descanso. Tchau. Tchau.